Tomara que vire uma tradição mesmo, esses encontros de Páscoa, viu? Faço aqui meu voto, que a gente possa continuar desfrutando do Senhor, desfrutando dessa bênção que é estarmos unidos como igreja, em torno da palavra, nesses encontros um pouco mais formais do que nossos grupos caseiros, que também são tão preciosos, né? Agora nós temos o palco, podemos reunir todo final de semana, se a gente quiser, né? Não tem nenhuma dificuldade mais de ter que ficar montando som. Eu estou muito feliz hoje. E olha como está bonito. As meninas vieram aqui, fizeram a decoração. Tem até uma ovelhinha aqui perto de mim. Glória ao Senhor. Irmãos, o Rodrigo e o Moacir compartilharam o tema dessa ministração, e eu fiquei meditando no Senhor, pensando durante a semana, andando de carro, às vezes orando em casa, orando no carro. Senhor, o que eu vou falar? Como é que vai ser, Senhor? E o Senhor foi respondendo aos poucos, foi trazendo a palavra aos poucos, completando, mandava para Moacir, mandava para Rodrigo, eles falavam, opinavam, Rodrigo Lopes, companheiros mais próximos, minha esposa também, que deve estar dando aulinha para as crianças, né? E então, ao longo dessas semanas que a gente estava tendo essa oportunidade tão preciosa de dedicar mais de nós ao Senhor, um pouco mais de nós, né? Até que um dia a gente possa chegar naquela plenitude de entregar tudo, de fato, ao Senhor, como é o nosso chamado. E aí o Espírito Santo foi trazendo a palavra aos poucos, foi moldando, trazendo direção em alguns textos. Eu espero poder, de alguma forma, hoje, compartilhar com vocês um pouco do que o Espírito Santo falou no meu coração. Espero que eu não me perca e possa, de uma maneira ordenada, transmitir essa palavra que ele depositou no meu coração. Eu queria orar novamente. Vamos ficar de pé? Vocês podem estender as mãos para mim, por favor? Senhor, queremos entregar esse tempo ao Senhor. É muito sublime estar diante da sua palavra, Pai. É muito sublime compartilhar as realidades do Senhor. Por isso eu quero te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor possa falar através de mim, que o Senhor possa falar para mim, falar para os meus irmãos, falar através do teu Espírito, Pai. Nós confiamos inteiramente na tua graça, Senhor. E eu confio inteiramente que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. Por isso eu quero te agradecer, te bendizer e te elogiar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma das experiências que eu tive durante esse período de receber a palavra do Senhor foi estar aqui vendo o filme A Paixão de Cristo com os jovens. E é engraçado que teve um determinado momento do filme que o Senhor chamou muito a minha atenção, que é aquele momento de Pedro com o Senhor, quando ele nega Jesus 3 vezes. E o ator que interpretou Pedro nesse filme interpretou de uma forma magnífica, né? Magnífica a interpretação do ator. Para mim, foi uma das melhores interpretações. João é um cara que ficava fazendo umas caras meio assim, eu achei que João, esse não é João não, mas Pedro foi Pedro mesmo, achei que Pedro foi sensacional. Além do ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus também, que também foi muito legal, apesar de que interpretar Jesus, ninguém nunca vai chegar nem perto. Quem pode chegar perto daquilo que o Senhor Jesus representa? E eu queria começar compartilhando com vocês um texto que foi escrito pelo apóstolo Pedro, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu leio na Revista Atualizada. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora
vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Começou no 10, na verdade, em vez do 11. Irmãos, não existe evento mais marcante na história do universo do que os fatos que aconteceram na Galileia, na Palestina, há pouco menos de 2000 anos atrás, e que foram relatados pelos 4 autores dos Evangelhos, inspirados pelo Espírito Santo. Naquele Calvário foi consumado um plano de redenção que foi traçado desde a eternidade, desde antes da fundação do cosmos, por um Deus triuno, magnífico, majestoso, soberano, grandioso. Pelo Espírito de Cristo, os profetas que escreveram esse livro maravilhoso e glorioso que nós examinamos, eles puderam ver de antemão as coisas concernentes à vida desse homem magnífico, maravilhoso, Jesus Cristo, que andou entre nós cheio de graça e de verdade. Eles conseguiram perscrutar e descobrir como seria a forma de concepção dele. De uma virgem nasceria o Cristo. Eles conseguiram, de antemão, perceber que na infância, como bebê, ele tinha que ser levado para o Egito e depois voltar novamente. Eles viram a grandiosidade da obra do Senhor Jesus Cristo, toda a graça, todo aquele ministério glorioso que ele manifestou, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, dando visão aos cegos, coisas maravilhosas que a medicina tenta até hoje fazer e não consegue. Jesus fazia com uma palavra, falando, e acontecia. Eles viram também detalhes muito específicos em relação à morte do Senhor. Muito específicos. Como seria, onde seria, por quem seria, de que maneira ele morreria, tudo muito detalhado pelo Espírito que estava neles, revelando essas glórias desse Cristo maravilhoso. Eles viram que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Eles viram que ele seria exaltado acima de todo poder, todo principado, toda potestade. Eles viram que ele se assentaria no trono eterno por toda a eternidade, reinando com graça, com verdade, com justiça. Eles viram a promessa da sua volta para essa terra. Eles viram a promessa da ressurreição dos mortos. Eles viram a promessa da restauração do cosmos. Eles viram pelo Espírito de Cristo. Por isso que precisamos atentar, com muita atenção mesmo, de verdade, para esses fatos. Porque eles são a chama da nossa caminhada como cristãos, como discípulos. Se esquecermos da cruz, queridos, esquecemos da nossa identidade com Ele, para Ele, nele. E aqui na palavra, fala que os anjos, que são muito mais antigos e poderosos do que nós, eles anelam, eles anseiam, desejam examinar cuidadosamente esses fatos. Então eu quero convidar você, nessa noite, a gente fazer um exercício de imaginação, nesse momento agora. Eu queria que você, nesse momento, vestisse um personagem, igual aquele ator que interpretou no filme A Paixão de Cristo, teve que vestir o personagem. Queria que você vestisse o personagem de Pedro, junto comigo, nessa noite. É fácil a gente, às vezes, se identificar com Pedro. Paulo era um super-homem, né? Aquele super-homem. Às vezes eu olho para Paulo, a gente vai só querer, né, se botar debaixo do tapete. Porque foi um homem que realmente recebeu uma graça magnífica do Senhor. Mas o Pedro, ele parece com a gente.
Ele falhava, falava na hora errada, falava a coisa errada, né? Ele fez uma coisa no final terrível e chorou amargamente. Quantas vezes nós não choramos amargamente pelos nossos erros? Então a gente se identifica com Pedro. Pedro é perto da gente, de uma certa forma. Apesar de ter sido um grande homem de Deus também, magnífico, poderoso no Senhor. Mas eu quero te chamar, que a gente possa voltar para um momento específico da vida de Pedro. Uma noite de sexta-feira, como essa. Naquele momento, Jesus já tinha sido crucificado, Pedro já tinha visto a morte do Senhor, e era uma noite escura. Posso dizer com toda certeza que era a noite mais escura da história dessa terra. Mas tem momentos em que as profecias relatam que o sol não vai dar sua luz, que as estrelas não vão iluminar o céu, que a lua não vai iluminar o céu mais, vai ter uma escuridão. Mas eu tenho certeza que essa noite aqui era mais escura do que qualquer outra noite que jamais existiu. Porque nesse momento, dessa noite, dessa sexta-feira, o Cristo de Deus, o Filho, ele estava morto e não tinha ainda ressurgido dentre os mortos. Ele desceu à mansão dos mortos, estava lá na mansão dos mortos. Uma noite muito escura para o universo e uma noite muito escura para Pedro. Pensa comigo. Ele testemunhou o mistério de Jesus desde o começo. Quando o ministério dele começou na Galileia, ele estava lá, vendo todas aquelas obras, aquela pesca maravilhosa que ele fez. Jesus entrou no barco dele. Ele viu a glória de Jesus quando o ministério dele desabrochou ali de Cafarnaum e começou a se espalhar pela Galileia, aqueles enfermos, aquela multidão, a casa dele é aquela casa que Salomão mencionou na pregação de domingo. Foi na casa dele que levaram aquele paralítico, abriram o teto e desceram o paralítico. Na casa de Pedro aconteceram esses fatos. E ele viu tudo isso, toda essa glória. O irmão dele, André, estava com João Batista, junto com João, o apóstolo. E João Batista vê Jesus chegando lá no Jordão. E ele fala, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus foi batizado por ele, cumprindo toda a justiça. E André e João estavam lá. E eles viram, e no dia seguinte estava Jesus passando, e de novo João, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra fala que eles foram até Jesus, seguindo Jesus. Jesus se vira, olha para eles. O que vocês estão buscando? O que vocês querem? Eles falaram, Senhor, onde é que o Senhor mora? A gente quer passar um tempo com o Senhor. Porque o João Batista falou que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que eles entendiam o que isso significava? Saíram da casa de Jesus depois de terem passado o dia, e fala que André foi rapidamente até Pedro, e falou, achamos o Messias! Porque eles esperavam o Messias com grande vigor. Está muito alto? Tá bom? Porque eu tenho uma voz meio... Eu falo que eu tenho voz de trovão, que eu fico falando alto. Não quero perturbar vocês com som alto não, tá, gente? Mesmo porque eu sou responsável pelo som, então... Mas, enfim... Eles queriam o Messias. Não entenderam nada daquela história do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A verdade é essa. E André falava, achamos o Messias. E aí Pedro foi, seguiu com André, e de repente ele se encontra com Jesus, e Jesus de cara muda o nome dele. Já você será chamado Pedro. Já começa ali uma atuação do Senhor na vida daquele homem. Depois acontece a pesca maravilhosa. Então esse Pedro... Foi o Pedro que viu aquele homem magnífico fazendo todas essas coisas, viu Jesus orando, viu Jesus chorando, viu Jesus curando, viu Jesus andando e fazendo bem por toda parte, por onde ele quer que ele fosse. Esse era o Pedro. Foi esse Pedro que sentou com Jesus na última ceia. Ontem foi falado sobre isso aqui. Viu como o Espírito está repetindo? Eu já estava com isso pronto, Diego trouxe, começou a falar de Pedro, e é isso, esse Pedro sentou com Jesus na última ceia.
E Jesus anunciando para eles que ele teria que morrer. Esse Pedro foi o Pedro que, quando Jesus começou a falar isso, falou: Senhor, tem pena de ti mesmo. Isso de modo algum vai te acontecer. E foi repreendido por Jesus. O mesmo que afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele parece com a gente. Ele tem a nossa ignorância em relação aos fatos da cruz, como nós temos. Como somos ignorantes em relação aos fatos da cruz, como eu sou ignorante em relação aos fatos da cruz, daquela obra que Jesus consumou por nós, para o Pai, para glorificar o Pai. Na última ceia, Pedro falou para Jesus, quando Jesus começou com essa história de que ele iria morrer, que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam dispersas, Pedro chegou para ele e falou: Senhor, eu irei para a morte contigo, Senhor. Darei por ti a minha própria vida. Parece até com a gente cantando alguns louvores, né? Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Faz cantar, né? Mas e isso na prática? Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti eu estou, e para sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Quero te dizer que o querer de Deus, ele é forte sobre a tua vida. A Bíblia fala que Maria recebeu uma profecia de Simeão, dizendo que uma espada traspassaria a alma dela em relação a Jesus. E você acha que com você, comigo é diferente? Nós somos melhores do que Maria, aquela virgem que aceitou receber a gravidez do Messias, do Cristo, dentro do seu ventre, de ser exposta ao desprezo na sociedade, aquela menina? Não somos, irmãos. Deus quer traspassar a nossa vida também, mas para nos fazer algo melhor. Amém? Então Pedro falou isso, como a gente fala muitas vezes. E Jesus, depois que terminou essa ceia, ele já falou para ele: Pedro, nessa noite você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Eles saíram, Jesus levou os discípulos para o jardim das oliveiras e sofreu, naquele tempo de oração que o Diego falou ontem. Sofreu, pediu para eles orarem com eles não conseguiram, estava todo mundo morrendo de sono, e Pedro morrendo de sono, e Jesus voltava, e eles estavam dormindo de novo, e Jesus suando gotas de sangue, e eles dormindo, e Jesus se agoniando, suplicando ao Pai, para que, se possível fosse, passasse aquela hora, aquele cálice, como o Rodrigo mencionou também, era um cálice muito difícil de beber, principalmente para o Senhor Jesus. O Santo dos santos. Logo vem aquela turba de ladrões e mentirosos, aqueles guardas esquisitos lá, na Paixão de Cristo, retrata os caras, bota uns caras com umas feições, né? Quando mostra eles olhando assim para Judas, aquela cara hedionda, e eles vão até o jardim, e Judas vem, e com um beijo, ele trai o Senhor. Jesus sabia que ele ia ser traído por Judas e se deixou beijar por Judas. E ele não dá uma palavra de repreensão, ele só faz uma pergunta: Judas, com um beijo você trai o Filho do homem? Com um beijo. E os guardas sabem que aquele é Jesus que eles tinham que prender então. E aí Pedro logo aparece. Agora que então pega a espada, né, de maneira nenhuma isso te acontecerá, Senhor. E aquela briga, igual mostra no filme, né, e ele vai e corta a orelha do Malco. E Jesus o repreende de novo. Só que dessa vez ele precisou falar: arreda Satanás. Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Jesus se entrega aos guardas com toda mansidão, e ali ele começa a ser escarnecido por aqueles guardas, provavelmente. A gente não sabe como foi esse caminho até a casa de Caifás,
Mas quando chega lá, junta aquela turba de fariseus e senhores, doutores da lei, para poder julgá-lo de madrugada, um julgamento totalmente esquisito, totalmente espatafúrdio, uma coisa que não era um julgamento correto. E eles começam, contratam homens para poder acusar Jesus das coisas que ele tinha falado, até que em determinado momento, Jesus, que estava mudo, calado, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, eles instam ao Senhor Jesus e falam: não fique em silêncio, porventura você é o Cristo? E aí Jesus fala: tu o dizes, e desde agora eu digo para você, vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E aí aqueles tolos rasgam as vezes, blasfêmia! E começa um linchamento. Eles começam a linchar o Senhor Jesus. Nem tinham ainda dado uma sentença definitiva, vai matar, vai prender, vai açoitar, vai fazer o que com esse blasfemo? E aí Pedro começa a ver aquela cena, ele estava lá se aquecendo no fogo, ele seguiu aquela turba, porque ele tinha um sentimento pelo Senhor, de verdade. Ele desejava, ele amava o Senhor do jeito dele. E aí ele fica alarmado. Vocês já viram essas cenas de uma pessoa sendo espancada por uma multidão alguma vez, queridos? Eu tive o desprazer de ver isso quando eu me mudei para Niterói, em 2000. Estava no centro, era carnaval, e eu vi uma turba de pessoas batendo num rapaz. É muito triste isso, é uma coisa terrível de se ver. De vez em quando aparece na televisão umas cenas dessas aí, vamos nem comentar. Mas foi isso que Pedro testemunhou. E ele ficou alarmado, ele ficou com medo. Medo. E ele ficou ao mesmo tempo... Mas espera aí, esse é o Messias. 2 ocasiões anteriores, Pedro tinha visto Jesus escapar miraculosamente de momentos em que queriam matá-lo. Uma foi em Nazaré, quando queriam jogar ele de despenhadeiro abaixo, e a outra foi no templo, quando eles queriam apedrejá-lo. E de uma certa forma, a gente não sabe como, mas Jesus, em Nazaré, fala que Jesus passou por eles. E no templo que Jesus, ele se encriptou, ele desapareceu. Aconteceu alguma coisa ali que a gente não entende muito bem, mas ele escapou. E aí Pedro talvez estivesse esperando que acontecesse a mesma coisa agora de novo. Mas Jesus estava sendo espancado. Isso ele nunca tinha visto acontecer. Porque até então a hora dele não era chegada. Mas agora a hora dele havia chegado. E para surpresa de Pedro, Jesus não fez nada. Ele ficou calado como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu mais a boca. E aí vem Pedro lá se aquecendo no fogo, e os servos do sumo sacerdote olham para ele e falam: você estava com Jesus. Porque provavelmente viram Jesus pregando no templo e viram os discípulos e reconheceram ele: você estava. Eu te vi lá com ele. E Pedro fala: eu não. Eu não. Daqui a pouquinho aparece outro. Eu te vi lá, você estava com Jesus sim, rapaz. Você estava com Galileu. Ele: não, de jeito nenhum. Não estava não. Uma terceira vez vem outro. E aí Pedro fala que até blasfema. Ele fala: eu nunca conheci esse homem. E aí ele cai em si, porque no Evangelho de Lucas fala que Jesus olha para ele naquele momento. E quando ele olha para Pedro, que tipo de olhar você acha que Jesus estava olhando para ele? Eu te disse, Pedro, seu safado, você vai me negar 3 vezes. Eu estou aqui apanhando e você está aí. Vou para a cruz e você... Não. Deve ter olhado com aquele olho doce e misericordioso, mas justo. Aquele olhar que traspassa a gente, que lê o nosso coração, que nos sentencia sem nos condenar. Assim é o olhar do Senhor para nós. E aí, Pedro sai e chora amargamente. Como tem sido a nossa fidelidade
diante de Jesus. Será que nós alcançamos essa estatura almejada por Pedro, de morrer e dar a vida pelo Senhor? Quero dizer para vocês que ele cumpriu a carreira dele. Pedro, no final da vida dele, foi crucificado como Jesus. Ele não foi crucificado com Jesus naquele tempo, mas quando ele cumpriu a carreira dele, Jesus deu uma palavra profética: outros te cingirão e te levarão para onde você não quer. E indicando com isso, com o tipo de morte que ele, Pedro, glorificaria ao Senhor Jesus. E ele foi crucificado. E quando ele foi crucificado, a tradição cristã fala que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o seu mestre. Pedrão aprendeu. É possível para nós aprendermos, queridos? Olha para o teu irmão que está do teu lado, dá um cutucão nele porque está querendo dormir e fala: é possível você aprender. Se Pedro aprendeu, você pode aprender também. Basta você se entregar para esse Senhor. Então, novamente, quero ler de novo esse texto dele. Vamos ler juntos, será que a gente consegue? Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam prescrutar, investigar atentamente. Quantos aqui querem investigar atentamente e conhecer os fatos concernentes ao Cristo e a sua morte e a sua obra na cruz? Quantos querem isso? Quantos têm o desejo de conhecer mais profundamente? Pela misericórdia do Senhor, eu quero partilhar com vocês um pouco, dentro desse encargo, em relação ao que o Senhor tem me falado sobre o que é o coração da cruz. O coração da cruz é o caminho para a manifestação da glória do Deus triuno. Porque a glória dele é dele e ele não dá para ninguém a glória dele. Amém? A ele pertence a glória, e a minha glória eu não dou para ninguém. Nós que somos músicos, fala para os jovens músicos, às vezes a gente quer pegar um pouquinho dessa glória. Olha como eu toquei bonito esse acorde, tudo fluiu muito bem, como cantamos bonito para o Senhor, aleluia! Como eu sou bom! Às vezes isso passa no nosso coração é enganoso demais. Mas a glória é dele, e ele não dá para ninguém. A força desse músculo fazer assim para cima e para baixo, não vem do meu braço, nem do meu cérebro, nem do meu coração. Vem do Deus que me alimenta, me dando energia, me dando oxigênio para eu respirar, me dando a comida para me dar força. Amém, queridos? Então os profetas, esses homens de Deus, eles só queriam uma coisa: quero conhecer a glória de Deus, porque eu olho para mim, eu não vejo nada em mim que seja proveitoso. Eram homens verdadeiros, homens de Deus, não de si mesmos. Deus deles é aquele Deus criador. Eles vislumbraram a glória desse Deus. E esses profetas, eles buscavam isso. Era um anelo da alma deles. O desejo profundo de suas almas era ver a glória do Deus triuno, porque naquele dia esse vai ser o nosso desfecho. Se você for fiel a Ele, como Ele é fiel a você, você vai ser conduzido à glória dEle, para ver essa glória. Como Jó disse, o meu Redentor vive. Eu tenho certeza que o verei com os meus olhos ressurretos. Esse é o seu chamado. Dá um cutucão de novo ao teu irmão e fala: teu chamado é ver a glória de Deus. Naquele dia,
ver a glória do Deus que te criou e que te recriou. Moisés, quando estava no monte, ele roga a Deus: rogo-te, Senhor, me mostra a tua glória. E Deus respondeu para ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei para você o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Isso está em Êxodos 33, 18 a 23. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei na fenda da penha, e eu vou te cobrir com a mão, Moisés, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E passando o Senhor diante dele, 34, 6 Êxodos, clamou Moisés: Senhor, Senhor Deus, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não considera o culpado inocente. Porque Deus sabe que tipo de obra Ele tem que fazer para perdoar as iniquidades e os erros dos homens. Mais de 1000 anos depois, nós vemos esse mesmo homem, Moisés, em um outro monte. Vemos ele lá, e junto dele estava Elias, mas entre eles estava um varão, cujo rosto brilhava como o sol na sua força, cujas vestes eram mais brancas do que qualquer lavandeiro da terra jamais poderia lavar e fazer ficar branca. Nem homo, tripulação, poderia fazer aquela veste ficar tão branca. Resplandecente de brancura. Capítulo 9, versículos 28 a 31, fala que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e sobem no alto monte, e que enquanto ele estava com eles, a sua aparência se transfigura. E aparecem quem? Moisés e Elias. Falando sobre o que, queridos? A tua obra é grande, Jesus. Vai ter muito cego ainda para poder enxergar. Vai ter muito morto para ressuscitar. Oh, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Oh, poder, poder. Não era esse o assunto da conversa. O assunto da conversa era a passagem de Cristo que se cumpriria em Jerusalém, a qual nós chamamos de a paixão de Cristo. Esse era o assunto de Moisés. Como é que Moisés estava naquele monte ali, não tenho a menor ideia, queridos. Mas fala que eles apareceram em glória, Moisés e Elias. Como é que Elias apareceu ali também não tenho a menor ideia. Porque Moisés morreu e Elias foi trasladado. Mas o fato é que os dois estavam ali, falando do Evangelho, falando da obra de Cristo na cruz. Tremendo isso. Que mistério glorioso. Então eu quero ousar dizer que o coração da cruz é a própria revelação do caráter e da glória do Deus triuno. Nunca antes na criação, esse Deus todo-poderoso mostrou o seu coração de uma forma tão clara, tão precisa. Ele declarou em Cristo quem Ele é, de fato. Os anjos veem seu eterno poder. Santo, santo, santo. Clamando dia e noite e dia. Santo, 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 santo. Mas ali na cruz do Calvário, esse santo, 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 o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito Santo revelaram o seu caráter, o seu coração, a sua personalidade. E o mais incrível disso tudo, meus irmãos, é que eles fizeram isso por amor
de nós. Por amor de mim, por amor de você, pecador, errado, que não o considera, que não o valoriza, que nem entende a obra da cruz, que não conhece a obra da cruz na profundidade que ela tem. Porque nós vamos conhecer essa obra pelos séculos dos séculos, e vamos cantar dessa obra pelos séculos dos séculos. No livro de Revelações, João, ele fala que tem uma visão do céu, e ele vê o Cordeiro, e ele vê o Pai, e está lá a obra da cruz manifestada no Cordeiro. Rodrigo falou sobre isso ontem, não vou me deter muito nisso hoje. Como, quando e onde o Cordeiro venceu? Qual foi a dimensão da luta que ele travou? Como podemos conhecer a natureza da sua vitória? Simples. Deus explica para nós. O que Ele mais quer, através do Espírito Santo, é te mostrar o amor dele por você. Mostrar para você que o amor dele não é amor, desse amor de paixonite. Ah, Jesus, te amo, Jesus. Sabe? Jesus é meu amor. Embora isso também é válido, né? Mas o amor dele é mais forte do que a morte. O amor dele é poderoso. O amor dele é o seu caráter revelado. Deus é amor. Não é paixonite. Não. É o amor que feriu o filho. É o amor que rasgou o coração e criou uma separação onde não poderia existir separação. Como ele pôde se separar de si mesmo? Os eternos companheiros, perfeitos, santo, 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 como puderam se separar um do outro? Por amor de nós eles se separaram. E para revelar o seu caráter eles se separaram. E para mostrar mais profundamente a dimensão da sua glória, eles se revelaram. Eu quero fazer uma leitura com você hoje diferente. Vai ser um negócio meio longo. Já estou adiantando. Mas hoje eu estava de manhã orando, falando, Senhor, como é que o Rodrigo me deu uns toques? Não, você tem que fazer umas numerações de quantas coisas. O Moacir também me deu outros toques em relação à palavra. E eu, assim, falei, então, Senhor, eu estava orando de manhã, o Espírito Santo falou para mim, pega Isaías 53, o texto que eu já queria compartilhar, e separa, falando todas as ações que são relatadas no livro de Isaías, no capítulo 53, que Jesus realizou na cruz do Calvário, em relação à sua vida. E eu enumerei essas ações, e são 37. Mas nós vamos ler as 37, ok? Não é nem 10 horas ainda, está cedo, não é verdade? Amanhã é sábado, vai todo mundo acordar em casa, tomar seu cafezinho, não é verdade? Vamos ler então? E o Espírito Santo me falou para substituir, porque ali em Isaías ainda não tinha visto que esse sofrimento desse homem, o nome dele era Jesus. Mas hoje nós já sabemos. Jesus procedeu com prudência. Jesus era exaltado e elevado e muito sublime. Jesus ficou muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Porque aquelas caras hediondas, todas as caras hediondas, tudo caiu sobre ele. Tudo aquilo que é hediondo. Toda a sua hediondade, a minha, toda a sua maldade e a minha, caíram sobre ele. Aquelas respostas ríspidas, caiu sobre ele. Fisicamente, na sua alma, no seu espírito. Jesus causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não foi anunciado, verão. E aquilo que não ouviram, entenderão. Porque quando ele voltar,
não vai ter escusa. Os homens vão falar: montanhas caiam sobre a nossa cabeça. Outeiros, cubram-nos. Nós não queremos ver esse cordeiro. Mas nós queremos ver. Porque naquele dia nós vamos falar: Jesus! Vai ser assim, muito mais. Jesus foi subindo como um renovo perante Deus e como raiz de uma terra seca. Jesus não tinha aparência nem formosura. Jesus não tinha beleza que nos agradasse. Jesus foi desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Alguém que já sofreu rejeição? Às vezes o irmão não cumprimenta a gente fica: o irmão não me cumprimentou. Rejeição. Moacir errou comigo. Falou umas palavras duras. Falou na frente de todo mundo. Falou no meio da pregação. Tem tanto mimimi por aí. Olha, coisa triste. Ele era o mais rejeitado dentre os homens. Ele tinha PhD em rejeição. Foi rejeitado o tempo inteiro. E na cruz muito mais ainda. Jesus foi homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E dele não fizemos caso. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Jesus foi reputado por nós como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando eu comecei a ler o Evangelho, quando eu chegava na crucificação, eu chorava. Tadinho de Jesus. Tadinho. Coitadinho dele, gente. Peninha de Jesus, igual Pedro, peninha. Mas ali ele estava fazendo a obra. Ele estava tomando a tarefa mais dura, mais difícil, mais profunda, a dimensão mais eterna. Perdoar pecados não é coisa fácil. Perdoar o pecado de todos os homens, de todos os tempos, de todos os modos. É eternamente difícil, mas não é impossível. Pois para com Deus não existe impossível. Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus tomou o castigo que nos traz a paz. Jesus nos sarou das nossas pisaduras. Jesus recebeu a iniquidade de nós todos. Olha para o teu irmão sonolento que está aí do teu lado e fala: Jesus recebeu suas iniquidades. A tua falta de empolgação por Ele, Jesus recebeu. Ele recebeu. De verdade. Tudo isso, toda a nossa indiferença, toda a nossa falta de reverência, toda a nossa falta de respeito, toda a nossa teimosia, Ele recebeu. Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Jesus foi levado como cordeiro a matadouro. Jesus, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Não reclamou, não murmurou, não proferiu palavra infame. Ficou em silêncio. Jesus foi arrebatado por juízo opressor. Jesus foi cortado da terra dos viventes e ninguém cogitou da sua linhagem. Não teve filhos, morreu no auge da sua juventude. Quer dizer, ele conquistou muitos filhos para o pai, mas dele mesmo não nasceu nenhum. O pessoal fica querendo fazer do amor de Jesus com Maria Madalena, o amor de Jesus. Não, o amor dele é mais profundo. O amor dele é mais forte. Não é paixonite. Não é. Ele não tira foto para postar no Instagram. Para paixão. Não. É forte como a morte, o amor do Senhor. Perdão por eu estar fazendo essas brincadeiras, porque isso é muito sério. Mas é real, queridos, na nossa vida. Jesus foi ferido por causa da transgressão do povo de Deus. A transgressão do povo de Deus. Os ímpios, pecadores, mas eu não, eu, Deus de Abraão, Isaque e Jacob, eu te louvo, ó Senhor, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu sou bom. Mas você ama Deus sobre todas as coisas?
E você ama o próximo como a você mesmo? Jesus teve designada a sepultura com os perversos. Jesus esteve com o rico na sua morte. José de Arimateia providenciou a pedra, lá o túmulo no sepulcro novo, onde ninguém tinha sido enterrado. Jesus nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nunca falou uma palavra errada. Nunca não falou uma palavra que deveria ter falado. E nem deixou de falar uma palavra que deveria ter falado. Pensa nisso. Sempre foi preciso no falar. Quem consegue uma coisa dessa? Tiago fala que quem consegue isso é varão perfeito, capaz de dominar o corpo inteiro. E aí que a gente se pega, falando um monte de bobagem, falando que não deve, falando que deve, que na hora errada. Não é verdade? Jesus agradou ao Senhor, sendo moído e ficando enfermo. O Pai se agradou. Aquele Pai que, na cena do batismo, disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É esse. Na cruz, o Pai estava falando a mesma coisa, mas com muita dor no coração. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Foi do agrado do Pai que ele fosse moído daquela forma. Jesus deu sua alma como oferta pelo pecado. Jesus verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Jesus fará prosperar a vontade do Senhor nas suas mãos. Jesus verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus, o servo de Deus, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Aleluia! E nós somos desses justificados por Ele. Você pode levantar sua mão? Você pode levantar da sua cadeira nesse momento? Você pode levantar suas mãos aos céus e falar: obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Porque com o seu conhecimento eu fui justificado. Com o seu conhecimento, não o meu conhecimento. Não é aquilo que eu sei da palavra de Deus, não é aquilo que eu já vivi da minha experiência, é o seu conhecimento. Tu me sondas e tu me conheces, conheces o meu levantar e o meu deitar. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Vamos ler juntos? Jesus levará a iniquidade de muitos sobre si. Jesus receberá do Pai muitos como a sua parte. Jesus espartirá com os poderosos o despojo. Jesus derramou a sua alma na morte. Porque foi assim. Pode sentar, querido. A gente tem um momento de triunfo e daqui a pouquinho a gente volta. Foi na morte. O leão da tribo de Judá se apresenta diante do trono de Deus como um cordeiro que foi morto. E assim, ele recebe autoridade para se achegar diante do trono com toda a honra, toda a autoridade, e estender a sua mão para receber do Pai o rolo do livro da história, igual o Rodrigo falou para nós ontem. Jesus foi contado com os transgressores. Jesus levou sobre si o pecado. Jesus intercedeu pelos transgressores. Está no passado. Porque na cruz ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu não sei o que eu faço. Minha mulher me repreende várias vezes. Hoje mesmo ela me repreendeu. Cheguei aqui, estava todo agitado, monta a mesa, não sei o quê, não deu tempo, e volta para casa. E os jovens queriam chegar para ensaiar, mas a mesa é nova, tudo diferente. Cheguei em casa agitado, acho que nem dei um beijo nela quando eu cheguei, nem quando eu saí. Ela chegou aqui, cadê ela? Já olhou para mim hoje, já, você estava todo agitado. Eu estava agitado. Mas agora eu estou em paz. A nossa ira se acende com tanta facilidade. A verdade é essa. Mas Deus cozinhou essa ira dele durante séculos de iniquidade da humanidade, suportando afrontas ao seu nome.
como Deus criador dessa humanidade. Às vezes afrontas diretas, blasfêmias. E ele cozinhou a sua ira. Ele preparou a sua ira. E ele pegou essa ira, queridos, e ele derramou a sua ira sobre o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem ruga. O único que não merecia receber a ira de Deus, recebeu a ira de Deus no nosso lugar. E nisso tudo, Deus revela o seu amor. Que Deus é esse? Como Ele pode ser tão irado contra o pecado e ao mesmo tempo nos amar tanto? Deus e o seu caráter são um mistério que nós vamos contemplar pelos séculos dos séculos. Nosso herói. Vingadores Ultimato está chegando. Todo mundo quer ver se o Homem de Ferro vai morrer, se vai viver, quem vai matar, quem vai pegar o Thanos, quem vai... Nosso herói, quem vai ser? O Thor. Mas o herói verdadeiro, queridos, é esse. Se existe um herói na história, o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Se existe um que conquistou o universo e que num estalar de dedos fez novas todas as coisas, mas foi um dedo estalado que doeu muito para ele. Doeu muito. Mas ele não estalou para poder destruir metade. Ele estalou para que a vida pudesse ser renovada. Eis que faço novas todas as coisas. Por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? O pessoal grego que estava ali ouvindo aquela palavra falou: ele está chamando por Elias, esse Messias falso. Quero ver Messias agora. Quero dizer um mistério para vocês. Jesus em nenhum momento nos evangelhos se apresentou como Messias. Em nenhum momento ele falou: Israel, eis aqui o Messias. Cheguei. Vamos reinar agora. Cadê os romanos? Raio para os romanos. Vamos destruir os romanos. Em nenhum momento ele fez isso. Mas Jesus se apresentou várias vezes como Filho do Homem. No momento que Caifás pergunta para ele: você é o Messias? Ele fala: vocês vão ver o Filho do Homem. Sabe o que Jesus estava se referindo nesse momento, quando ele fala Filho do Homem? A uma profecia, que é a profecia mais antiga da história, concernente a ele. Da descendência. O filho da mulher, do homem, de Adão, que iria esmagar a cabeça da serpente, iria ser ferido por ela, mas iria esmagar a cabeça da serpente. Isso ele tinha interesse em mostrar, porque ele é o Cordeiro. O Messias vai vir como consequência. O reinado dele vai ser consequência do amor eterno dele. É consequência. Para quem que pode se dar? Para qual outra pessoa? Quem pode receber o direito de governar todo o universo? Toda a criação? Toda a terra? Quem tem capacidade? Quem é justo o suficiente para governar e julgar todas as pessoas com esse amor? Só tem um, queridos. Só Ele. E esse clamor dele: Deus meu, por que me desamparaste? Essa semana eu estava lendo lá o livro do John Stott, A Cruz de Cristo, e eu comecei a perguntar isso para o Senhor: qual é a resposta dessa pergunta? Por que ele foi desamparado? Sabe por que ele foi desamparado, queridos? Por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Ele foi desamparado pelo Pai. Ele foi abandonado pelo Pai por causa do nosso pecado, das nossas fornicações, das nossas prostituições, das nossas invejas, nossas iras, nossas bebedices, nossas glutonarias, nossos ciúmes, nossa inveja, nossa soberba, nossa mentira. Tudo caiu sobre ele. Tudo. Por isso ele foi desamparado.
Aí agora fica a pergunta para todos nós. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí eu te pergunto, qual resposta você vai dar para o clamor do Senhor, que foi desamparado por tua causa, por minha causa? Qual resposta eu vou dar para o Senhor? O quanto é suficiente? O quanto é suficiente? Se não, tudo. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Fala, querido, é tudo. É tudo. Tudo. E vai ser bom demais dar tudo para ele. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, glorificou o nome do Senhor. Pensa se você pode alcançar uma honra dessa. Às vezes a gente fica com vergonha de falar até no trabalho, né? Como diria o Ismael, discípulo 007, agente secreto, fazendo aquele jogo de contra-espionagem. Eles estão lá falando um monte de mentira, mas eu não recebo nada. Mas você está manifestando a verdade do Senhor? Você está proclamando o reino? Você está curando enfermos, expulsando demônios? Você está atento à palavra do Senhor, pregando o evangelho, anunciando o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus? Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Responda ao clamor do Senhor com a sua vida. Fred, responda ao clamor do Senhor com a sua vida. Porque se fizermos isso, queridos, bem-aventurados seremos todos nós. Encontrar o coração da cruz, o caminho para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Que o Senhor continue falando esses dias a nós. Vamos levantar, vamos fazer uma oração pelo dia que vem amanhã, onde a gente vai continuar recebendo do Senhor mais palavras. Rodrigo vai estar ministrando, tem Salomão, tem Moacir, muita graça de Deus ainda para ser derramada sobre nós. Amém? Aleluia, Pai, obrigado por esse tempo em que nós podemos, com toda a liberdade, nos debruçar sobre a Tua palavra. Como somos bem-aventurados de estarmos aqui juntos nessa noite, Pai. Abre os olhos do nosso coração para percebermos, Pai, a bem-aventurança que é sermos parte do corpo de Cristo, sermos família de Cristo, onde nosso primogênito é exaltado e glorificado, onde nossos irmãos são nossos companheiros de jornada, em meio às lutas, às debilidades, às fraquezas, mas sempre olhando para aquele que venceu o mundo, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado. Obrigado, Pai. Continua abrindo nossos olhos. Abençoa a ministração do Rodrigo amanhã, do Salomão, do Moacir, todas as palavras que vão ser ministradas, os tempos de louvor e de comunhão entre os santos, Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia.